estudo, nós tratamos aí da composição deste ser que foi criado por Deus para uma coisa só: adorar. Então, o nosso comentarista fez uma inversão, e eu acredito que de propósito, dos componentes deste ser. Nós costumamos falar espírito, alma e corpo, e ele fez uma inversão. Então ficou corpo, alma e espírito. Se a gente parar para procurar entender o comentarista, ele tem toda a razão, porque espírito, alma e corpo é de Deus para nós. Como nós estamos estudando essa composição, então é de nós para Deus. Então é corpo, alma e espírito. E isso não altera a nossa capacidade de entender o que Deus quer falar conosco. A nossa lição, o nosso trimestre, ele foi dividido em 3 partes. Nós tivemos as lições que tratam do corpo, são 4 lições. Tivemos mais 4 que tratam da alma, e agora encerramos com as 4 e mais uma, que é a conclusão, que trata do espírito. Quando nós falamos do corpo, nós então entramos pela criação de Deus. O que acontece? Quando nós assumimos o púlpito aqui para pregar, a gente só fala assim, Deus criou o homem do pó da terra, fez um boneco de barro, soprou nas suas narinas e deu a ele o fôlego de vida. É o máximo que a gente fala. Mas quando a gente para estudar, e caminhando com a revista, a gente vai lá nas palavras do salmista. Então o salmista já nos traz uma outra dimensão desta criação. Na verdade, quando nós analisamos à luz do olhar do salmista, então nós vamos observar que não é tão simples esse pegar o barro e transformar num homem, ou num boneco, porque eu ainda estou no corpo. Então, nesse boneco, o que o salmista traz à luz é que esse boneco, que é o máximo que a gente consegue alcançar, ele não é um boneco qualquer. E o salmista diz lá, esse boneco foi um tecido que Deus, o grande tecelão, fez de uma maneira tão especial que o salmista se admira. E ele diz assim: que maravilhoso é isso. Eu não consigo entender. E aí ele fala algumas coisas desse entendimento, disso que ele não consegue entender. Ele diz lá: tudo bem, eu fui feito do pó da terra. Isso aí a ciência comprova, porque a ciência diz que no nosso corpo existem todos os componentes da terra. Então você pega um punhado de terra, leva num laboratório, pega um pedaço do corpo humano e leva no mesmo laboratório, faz as mesmas experiências, então você vai encontrar lá os componentes. Está provado que nós somos feitos do pó da terra. Só que esse pó da terra, na mão de Deus, transformou num tecido que nós não conseguimos alcançar. Observe bem, a medicina, ela chega para nós e diz assim: a fecundação deu-se a partir de. Depois a medicina diz assim, muito obrigado, irmão, você vai receber um grande galardão. Depois a medicina diz assim: o feto está se desenvolvendo. Normal ou anormal, isso não interessa para a gente aqui. Interessa que o feto está se desenvolvendo. Aí a outra palavra da medicina: provavelmente esta criança vai nascer em tal época. Observaram que a medicina, ela só mexe com 3 coisas: fecundação, desenvolvimento e o nascimento. Mas a ciência não sabe como é que se formam todo esse tecido. E aí o salmista diz assim:
o Senhor me pegou, me teceu. Aí você pensa nisso aqui. Todos os elementos que tem na terra, Deus conseguiu juntar isso tudo. E aí, juntando isso tudo, deu olho, garganta, nariz, ouvido, mente, deu tudo. Deus fez isso. É isso que o salmista está dizendo lá. Aí, juntou isso tudo. Aí ele diz assim: e no oculto eu fui formado. Quando ele diz no oculto, ele está dizendo: a ciência não consegue entender como se forma. Ela sabe que foi fecundado, sabe que está bem e sabe que vai nascer, mas ela não sabe como se forma. Eu, pelo menos, não escutei nenhum médico dizer como se formam os ossos, como se formam os rins, como se forma o coração. Ele só conhece depois que está formado. Aí ele diz assim: o Senhor no oculto. Onde é esse oculto? Útero. O salmista está falando do útero materno. Então o Senhor foi lá, me colocou escondido, sem contar o segredo para ninguém. O Senhor me teceu. E esse tecelão é tão interessante que o que ele fez? Ninguém consegue achar a ponta da linha para desmanchar. Então, quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, nós não olhamos somente o boneco de barro, porque nós temos a mente de Cristo, e quem tem a mente de Cristo, olha um pouquinho mais adiante. Glória a Deus, aleluia. Fomos tecidos no escondido, e quando o tecido apareceu, imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Para a glória do Senhor. Glória a Deus. Então, essa é a primeira parte da nossa lição, o corpo. Para que serve o corpo? O corpo é o invólucro, onde mora a alma e o espírito. Então, Deus não fez nada por acaso, nem nada pela metade. Ele fez o corpo primeiro, porque lá dentro ele ia colocar alguma coisa. Então, vamos para o segundo lá. Eu não posso falar muito sobre um, porque senão não dá tempo. Só uma pincelada sobre cada um. Aí, o texto diz lá: Deus sopra nos narizes desse boneco e dá ao boneco fôlego de vida. E eu quero chamar a atenção aqui para o plural, narizes, porque a ciência me diz que eu só tenho um nariz. Alguém tem mais de um? Um nariz. Se eu só tenho um nariz, por que a Bíblia diz que são narizes? Porque Deus fez o que é. Tudo está na Bíblia, né? O que Deus faz? Ele sopra o fôlego e distribui para três. O fôlego de vida para o corpo, porque o texto diz que quando ele sopra, esse corpo torna-se alma vivente, não é assim? Então, ele distribui para os três: distribui para o corpo, distribui para a alma e distribui para o espírito. Isso significa dizer que todos nós temos três fôlegos de vida. Nós temos o do corpo, nós temos o da alma e temos o do espírito. Mas também precisamos entender que os três são interligados. Se um para de funcionar, os outros dois param de funcionar também. Você nunca vai ver uma alma andando por aí. Porque se o corpo morre, a alma não tem mais a vida para estar aqui. Só para vocês entenderem isso aqui, daqui a pouco eu vou falar que ela é imortal. Então, isso foi a feitura da parte de Deus. Então eu tenho um fôlego de vida do corpo, um fôlego da alma e um fôlego do espírito.
Morrendo um, os três deixam de existir. Os três deixam, eu acho que é melhor falar, os três deixam de agir. Os três deixam de agir. Bom, aí Deus dá ao homem a alma. Eu estou seguindo a sequência da revista. Corpo, alma. A alma, ela é imortal, não morre nunca. Assim como o espírito veio de Deus, a alma também veio de Deus. O corpo tem uma diferença, que o corpo é da terra. Aí a sentença já está aqui. Veio da terra para a terra, vai voltar. Isso acaba. Mas a alma e o espírito não. Eles vieram de Deus. Então, isso aqui é mortal, desaparece. Mas a alma não. A alma, ela é imortal. Antes, vou falar só da alma, depois eu passo para o espírito. Então, a alma, ela é imortal. O que é, na verdade, a alma? A alma, ela é a sede de tudo que nós projetamos, de tudo que nós fazemos. Está na alma. Um detalhe, a alma e o espírito, eles são tão ligados, tão próximos do outro, que a Bíblia diz que só a palavra de Deus sabe onde é essa divisão. Então, nós precisamos tomar cuidado, ter cuidado com essa alma e com esse espírito, porque os dois andam juntinhos, tão interligados que nós não conseguimos dividir. Corpo é fácil, qualquer um de vocês acha corpo, só dá um beliscão aí que sente dor, pronto, achou. Mas não, você não consegue, e nem tampouco o espírito. Aí qual é a função do espírito, da alma? A alma, ela tem 3 atributos. Ela funciona com 3 atributos. A razão. A razão é o intelecto. É o que nos faz pensar, é o que nos faz tomar decisões. É a razão. Também ela é movida pelo sentimento ou pela emoção. É na alma que está a nossa emoção. E é a alma quem conduz as nossas vontades. Tudo isso está na alma. A alma tem um fator preponderante nesse conjunto. Toda vez que eu falar conjunto, é ser humano. Então, a alma trabalha aí dentro disso aí. Tudo que eu faço, que eu vou utilizar a minha razão, não é o espírito, é a alma. Tudo que eu faço que me emociona, ou que eu choro, ou que eu sorri, ou que eu fico muito alegre, enfim, ou muito triste, é a alma. E quando eu tomo decisões, por exemplo, vou pegar esse copo, quem faz eu tomar essa decisão é a alma. Essa alma, ela tem contato direto com esse mundo. Direto com esse mundo. Então, se tem alguma coisa nesse conjunto para ser policiada, é a alma. Porque ela é que é o contato direto. É a alma que dá vontade de bater, é a alma que dá vontade de matar, é a alma que dá vontade de correr, é a alma que só não dá vontade de apanhar, porque apanhar é muito difícil. Mas mesmo assim a gente provoca, né? Assim, criança quando quer apanhar, fica provocando o pai e mãe, até apanhar. Bom, tudo isso está na alma. Saindo da alma, aliás, depois nós temos dentro da alma, já falei, a volição, a vontade, os desejos. Queridos, a gente costuma dizer numa linguagem simples, teológica, que a janela da alma são os olhos.
Porque o que o olho vê, a alma deseja. O olho vê, a alma deseja. Vamos para o Espírito para depois eu juntar esses três e entrar na nossa lição. Aí nós vamos para o Espírito. Espírito é o elo de ligação com Deus. Não tem nada a ver aqui com esse mundo. Depois desse tempo que eu estou falando aqui, se eu parar de falar, colocar o microfone e falar assim, Jesus está aqui, e sair, se não sair ninguém aqui de dentro, daqui a pouco não vai dar glória. Daqui a pouco vai falar aleluia. E se o negócio for mais forte, daqui a pouco o poder cai aqui, sem precisar de ninguém falar nada, porque o nosso espírito tem perfeita e contínua comunhão com Deus. Agora, como funciona tudo isso? Nós que somos um conjunto, espírito, alma e corpo, corpo, alma e espírito, como você queria entender, nós que somos um conjunto, temos a obrigação de nos permitir para o bem ou para o mal. Porque a alma, ela está dentro de nós e ela faz parte do conjunto. O Espírito está dentro de nós, faz parte do conjunto. Então vamos só aqui para a gente ter um entendimento rápido. O que é o corpo? O corpo é apenas um veículo que transporta a alma e o Espírito. Aí como funciona? Vocês já ouviram falar várias vezes essa frase assim: irmãos, nós temos que vigiar porque nós vivemos numa guerra da carne contra o Espírito. Não é assim que a gente fala? Pentecostes gosta de falar esse troço, gosta? Eu também gosto. Né? Mas na verdade não é uma guerra da alma da carne contra o Espírito. É uma guerra da alma contra o Espírito. Porque a carne não manda não. Então vejamos bem, nessa guerra todos nós, e vou provar para vocês que todos nós aqui passamos o dia inteiro guerreando. Domingo, o pastor anunciou que ia ter escola bíblica dominical. Aí você colocou no seu coração de vir para a escola hoje. Aí o dia amanheceu, você começou. Espírito e alma. O espírito diz assim: hoje tem escola. A alma diz assim: o tempo está chuvoso. O espírito: não posso perder a escola. A alma diz assim: mas depois de um dia de trabalho você está cansado. Se alguém não passou por isso aqui, fui eu, dormi o dia inteiro. Aí, vejam bem, o trabalho não é de um, é do conjunto. A decisão é do conjunto. Qual foi a decisão do conjunto? Fazer com que a alma perca a batalha. E aí quando a alma perde a batalha, o espírito chega para o corpo e diz assim: me leva para a igreja. Aí o espírito, o corpo, vamos. Só que vieram os três. Que não pode separar. Vieram os três. Aí você sentou aqui. Poxa, bem que eu queria escutar o pastor Mário Zedeck da alma, ainda vai cantar? Essa é a alma. Aí o espírito, aguenta um pouquinho, daqui a pouco começa. Quando terminar isso aqui, o culto, isso aqui não, quando terminar o culto, o conjunto vai fazer uma avaliação. Pode ter sido bom, como pode não ter sido, mas vai fazer uma avaliação. Porém, o corpo ganhou, não se cansou,
não se machucou, sai daqui aliviado e vai. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas vamos fazer o contrário? Vamos fazer a alma ganhar? Aí a alma ganha. A alma ganha, ela vai mandar um comando para o corpo. Hoje nós não vamos para a igreja. E não vem. E o corpo vai ficar em casa. O que nós vamos fazer em casa? Bom, vou aproveitar o tempo para assistir televisão. Mas aí você lembra que antes de assistir televisão você tem que descascar milho. Você vai lá e descasca o milho, daqui a pouco você lembra que tinha que apagar a luz, não sei da onde. E começa a lembrar. Aí quando você olha no relógio, meu Deus, 9 horas da noite, eu não descansei, estou com o corpo dolorido. Se eu tivesse ido para a igreja, eu tinha ganhado muito mais. Aleluia. Glória a Deus. Você não pecou, mas o conjunto te fez, o conjunto permitindo que a alma vença, fez com que você não aproveitasse nada, porque a Bíblia diz que esse mundo é passageiro. Então tudo que a gente permite que a alma faça, a gente tem que policiar, porque ela pode nos levar a pensar que está fazendo alguma coisa e não está fazendo nada. Diferença: alma ganha, corpo cansado, às vezes arrependimento. Tem uns que vão para a casa do vizinho conversar, se aborrece e vai escutar a família, briga e pronto, acabou o dia, acabou tudo. O dia de hoje não devia nem ter existido, porque a alma ganhou. Aí quando o Espírito ganha, na casa do Senhor, que culto maravilhoso, meu irmão, só aquele hino encheu o meu coração, encheu a minha alma, porque o Espírito ganhou. Então, esse conjunto que não se separa antes da morte, claro, né? Esse conjunto, ele precisa trabalhar em harmonia, porém, o conjunto precisa se policiar. O que eu quero? O que é melhor para mim? É isso que nós estamos estudando. Muito bem. Finalizando aqui, nós vamos tratar do Espírito. Porém, eu preciso arrematar aqui da seguinte forma: o corpo já tem o seu destino. Esse corpo já tem o destino. Independente das vitórias do conjunto, o corpo tem o seu destino. Morreu, sepultura. Sepultura volta a ser pó. Espírito e alma se desintegra do corpo. Eles não vão para a sepultura, porque eles são eternos, não morrem. Então, eles se desintegram e o Espírito volta para Deus, que deu, é isso que está na Bíblia, e a alma é recolhida por Deus, viva, não morre, até o julgamento final. Por que isso? Porque no julgamento final, duas coisas vão acontecer que a gente precisa levar em consideração. Primeiro, ninguém vai ressuscitar com esse corpo. Então precisa de haver a transformação. E depois vem o julgamento. Esse julgamento, eu comecei dizendo que a alma e o espírito, eles são eternos. Eles são e vão ser julgados juntos. Não tem como um pecar e o outro não pecar. Se um pecar, o outro peca. É por isso que nós não temos condição de chegar à divisão da alma e do espírito. Porque quando a palavra chega lá na divisão,
ela chega para convencer a alma. Não é o Espírito. Convencer a alma. Se o conjunto permite a alma ser convencida, ela vai ser salva. Porém, o Espírito também peca. Nós passamos por essas aulas aí, não foi? O Espírito peca. E se o Espírito peca, ele também vai ser julgado. Não existe, irmão, mesmo que a alma se perca, o meu espírito vai para Deus. Não existe. Ou vai tudo para Deus, metade não vai. Muito bem, vamos para a lição de hoje, que é de número. Eu estou sendo claro ou não? Está dando para entender? Se eu não conseguir explicar direitinho, os irmãos façam uma pergunta, a gente fala com as coisas mais e ele responde. Muito bem. Aí entramos na última lição. Já falamos de todo o conjunto, né? A última lição tem por título: Preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. O texto áureo já foi lido, então eu vou fazer aqui um comentário sobre o texto áureo. Os irmãos estão com a revista na mão e já sabem o texto áureo, vou fazer um comentário. Queridos, o apóstolo, isso aqui é para a gente poder entender as palavras, né, que estão escritas, porque às vezes a gente lê e não sabe do que se trata. Vamos ver lá. O apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja, aos irmãos de Filipos, né, a carta aos Filipenses, ele está escrevendo para um grupo de pessoas, para uma cidade, um vilarejo, né, que tinha pessoas de vários lugares. Só que como Filipos pertencia ao Império Romano, então as pessoas que estavam ali, eles tinham as prerrogativas romanas, ou seja, eles eram cidadãos romanos. E o que estava acontecendo com os cristãos de Filipos? Se os irmãos estudarem um pouquinho a carta de Filipos, vocês vão ver que essa carta, teologicamente, nós chamamos ela de Carta da Alegria de Paulo. É a carta que ele escreveu com a maior alegria. No entanto, é a igreja que ele mais sofreu para fundar, né? Então parece até que é um contraponto aí, mas não é. Porque, analisando as palavras de Paulo, aquele sofrimento ali de Filipos, para ele era como nada. E então se tornou a carta, a alegria do seu coração. Por serem, né, ali tinha gregos, tinha macedônios, tinha trácicos, tinha judeus. Então esse povo todo que morava em Filipos, eles recebiam a cidadania de Roma, se tornavam romanos, e por Roma ser o dono da situação da época, né, que era o maior império, era o dono do mundo da época, então esse povo, quando pegava a cidadania, empinava o nariz. Nós somos os tais, aqui é Roma. Só que isso estava contagiando a igreja. Tudo bem que nós somos crentes, mas nós somos romanos. Ou seja, a cidadania romana, para eles, era muito mais importante do que ser cristão. Quem é você? Eu sou romano da Assembleia de Deus. Podia ser o contrário, né? Eu sou da Assembleia de Deus e resido em Roma. Mas não, Roma vem primeiro. Aí o apóstolo Paulo, ele chama a atenção dos irmãos. Se vocês lerem a carta, quando eles descobrem que Paulo é um cidadão romano também, porque ele tinha as duas cidadanias, ele é um cidadão romano, eles chegam para Paulo e falam assim: Paulo, eu vou parafrasear,
porque eu não vou ler. Então, eles chegam para Paulo e dizem assim: Paulo, se tem alguém, algum romano, olha só, que vai para o céu, é você. Nós podemos até ir, mas se tem alguém aqui, algum romano, ou seja, o céu estaria bem representado se chegasse um romano lá em cima. É isso que eles queriam dizer. Aí Paulo diz para eles assim, ó: não que eu tenha alcançado. Ou seja, não é por aí. Porque prossigo para o alvo pela soberana vocação. Ele está falando uma linguagem militar. O que é que ele está dizendo para os irmãos de Roma? Eu sei que lá é o ponto da minha vitória, mas eu só chego lá se eu continuar caminhando. O que é que os romanos estavam dizendo? Os romanos estavam dizendo para Paulo: Paulo, você não precisa caminhar, porque você já está lá. Glória a Deus. E ele então replica aos irmãos dessa forma. Ele diz lá: não que eu tenha alcançado. Ele está dizendo: eu sei que está lá. Eu sei que lá é a minha vitória. Mas para eu chegar lá, eu prossigo para o alvo. E aí, para combater esse pensamento dos irmãos, ele diz assim, ó: vocês estão muito acomodados aqui, não estão? Mas a nossa cidade, vê se não é isso que diz o texto, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não é por aí. Era isso que ele estava dizendo. Verdade prática. Eu não posso alongar muito, senão eu falava 2 horas, está muito específico. Ainda mais do jeito que a minha esposa fala, que eu sou falador. Verdade prática. O ápice da nossa salvação se dará com a transformação do nosso corpo, que foi humilhado através do pecado e posteriormente abatido pela morte. Na verdade prática está escrito: na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso, e como um ser integral habitaremos para sempre com Ele no céu. Então, o que será o ápice? O que será o final de tudo? É nós entrarmos no céu. Esse é o ponto final de tudo. Por quê? Quando isso acontecer, o nosso corpo hoje é um corpo abatido. Abatido por quê? Pelo pecado. Tanto abatido pelo pecado que ele está condenado. Ninguém vai entrar no céu com esse corpo. Paulo disse lá, acho que foi Paulo que disse, né? Carne e sangue não herda o reino dos céus. Ou seja, esse corpo está condenado. Porém, nós vamos entrar no céu. Corpo, alma e espírito. Se a alma e o espírito não precisam de mexer, o corpo precisa. Se o corpo precisa, qual é o corpo que vai entrar no céu? Um corpo glorioso. O que é um corpo glorioso? O corpo glorioso é um corpo que terá o caráter da santidade do Espírito. Observe que aqui não entrou a alma, porque o caráter da alma é esse corpo. Mas, para entrar no céu, o nosso corpo terá o caráter do Espírito. Isso significa dizer que a santa natureza interna, essa que nós brigamos todo dia para possuir, né? A santa natureza interna vai estar refletida externamente, segundo o poder do Senhor, porque essa transformação não é nossa, ela é de Deus. Então, o que nós temos por dentro hoje, né, o caráter de santidade que nós temos por dentro hoje, e que não reflete nesse corpo,
Não reflete. Não reflete nesse corpo. Será refletido no corpo glorioso. Esse corpo glorioso, só para os irmãos terem mais ou menos uma noção, é aquele mesmo corpo que Jesus teve após ressuscitar. Vamos sair do túmulo, vamos caminhar com Jesus e vamos a Betânia. Quando chega em Betânia, Jesus está de pé, 500 pessoas à volta dele, e ele vai se despedindo. Ninguém encosta, ninguém chega. Ele vai se despedindo. De repente ele é elevado aos céus. É esse corpo. Por que ninguém toca? Porque os que estão em volta dele estão nesse corpo de pecado. E lá é corpo glorioso. E é esse corpo de glória que eu e vocês iremos receber para entrar no céu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Falando disso, Paulo escreve aos Filipenses que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Vamos para a introdução. Quem está com a revista na mão aí já leu a introdução? Vamos para o comentário da introdução. Eu faço assim, pastor, porque assim, eu penso, tá, e entendo, desde criancinha que eu frequento a escola dominical. Então, a revista a gente lê durante a semana. O professor tem que trazer comentário. Se o professor chegar aqui e ler a revista de novo, né? Então é isso aí. Vamos lá. O estudo da antropologia bíblica nos remete aos fundamentos dos propósitos divinos. Pensem bem, no começo, Deus prazerosamente visitava o jardim e falava com o homem. A Bíblia diz que pela viração da tarde ele ia lá. Só que essa visita foi interrompida, né, por causa do pecado, ou foi interrompida por um pouco de tempo. O que Deus faz? Pensem bem, irmãos, a gente está tratando do Espírito, mas eu não posso sair disso aqui. Pensem bem, desejo de Deus, prazer de Deus está com o homem. Prazer de Deus está com o homem. Por que eu coloquei aqui que foi interrompido por um pouco de tempo? Porque nós, que somos salvos, já vemos o final dessa interrupção. Por que nós vemos o final dessa interrupção? Porque através, lição passada, através da adoção pelo sangue de Jesus Cristo, nós nos tornamos herdeiros do céu. Então, se eu sou herdeiro, eu posso ficar longe da minha herança quanto tempo for, mas a herança é minha. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E ninguém toma. A herança só sai da minha mão se eu abrir mão dela. Se eu não abrir, ela não sai. Como eu não vou abrir mão da minha, eu estou um pouco de tempo longe do meu Senhor. Mas já estarei perto dele. Então, essa é a esperança que nos faz, ou que nos impele. Impelir é obrigar. Estou falando aqui de obrigação. É esta esperança que nos obriga a nos preparar por inteiro, corpo, alma e espírito, para aquele grande dia. Talvez soe um pouquinho diferente, né? Mas é exatamente isso. Eu disse no começo que o conjunto tem que se permitir. Se o conjunto tem que se permitir,
e nós estamos nos preparando para entrar no céu, então esse conjunto tem que se obrigar. Corpo, alma e espírito. Não adianta ter só a alma santa. Não adianta. Não adianta ter só o corpo santo. Não adianta ter só o Espírito Santo. O conjunto tem que se obrigar a caminhar em santidade e em conformidade. Um não quer, o outro não quer. Um não quer, o outro não quer. Um não quer, o outro não quer. E daqui a pouco nós chegaremos lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ponto de número 1. Preservando a esperança escatológica. 1. O alvo celestial. Só uma vida de amor sincero a Deus determina um viver em santidade para morar na eternidade. Ou seja, o céu é o meu alvo. Eu quero ir para o céu. Como é que eu vou chegar no céu? Se eu amar a Deus com sinceridade. Porque o amor pode ser falso. Não é? O amor pode ser falso. Então preciso de amar a Deus com sinceridade. Esperança escatológica não é um pensamento positivo como alguém pensa. Eu tenho, como os pregam por aí, né? Agora estão pregando esse troço por aí. Prega, irmão, tenha um pensamento positivo que você vai para o céu. Isso não existe. Isso não existe. Esperança escatológica é uma certeza, é uma convicção firmada dentro de nós pela palavra de Deus, para que nós possamos ter força para caminhar para o céu. Então eu tenho que ter certeza, eu tenho que ter convicção. O que eu estou fazendo aqui? Aí eu saí de Lucas do Rio Verde para vir aqui passar férias. O abençoado do irmão Jeremias, né? Os irmãos olhem para ele, né? Olha por ele, tem que orar para você no coração. Faz eu vir aqui numa quarta-feira de férias para ministrar um estudo bíblico, e eu vou dizer que eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Vou dizer que eu não sei o que eu estou fazendo. Não, eu sei. Eu sei. Todos os irmãos Jeremias, por causa da nossa amizade, nossa intimidade. Mas eu sei o que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui? Estou aqui, eu podia ter dito não, mas a minha convicção firmada, não é em vocês não, é dentro de mim. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu preciso caminhar para o alvo. E isso aqui é uma forma de eu caminhar. Aleluia. Glória a Deus. Se nós procedermos desta forma, aí nós poderemos dizer assim, o céu me espera. Glória a Deus. Aleluia. A gente pergunta na igreja, eu não gosto de fazer essa pergunta. Eu não. Quantos irmãos estão caminhando para o céu? Eu não gosto de fazer, porque eu fico induzindo o pessoal a mentir. Porque tem muita gente que não está coisa nenhuma e levanta a mão. Porque convicção de estar indo para o céu é individual. Ninguém pode dizer que eu estou ligado com Jesus. Não, estou só dando aula. Mas dizer que eu estou ligado, ninguém sabe. Nem a minha esposa. Quem sabe sou eu e Deus. Vou fechar aqui para ouvir o pastor. Aí sim, o texto de Apocalipse diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Observe o capítulo 21 de Apocalipse. João ouve tudo que é relacionado entre Deus e o homem.
Tabernáculo de Deus. Deus é o Senhor. Deus quer. Aí é o retorno daquilo que foi perdido lá no Éden. É o retorno. E Ele será o seu Deus. E com eles, conosco, habitará. Fala, pastor. Independente da quantidade de membresia, essa convicção nos leva à fidelidade, nem que seja para falar para uma pessoa. Só essa convicção de amar a Deus. Na verdade, essa convicção não é, aqui não se trata bem do falar. Sim. Aqui se trata do ser. Eu estou pegando o lance que o senhor falou. O que lhe traz o senhor aqui hoje, rapaz? Só um gancho. A minha convicção. A convicção do A senhor. minha convicção. Porque no momento eu sou tendo como nós já ouvimos alguns pregadores. Mas dá muita gente naquele culto ou não? O senhor já ouviu isso como eu também ouvi? Várias vezes. Quantas pessoas dão esse culto? Independente de ser uma pessoa, a convicção que o senhor tem em Deus, o amor a Deus, leva o senhor a cumprir o chamado. Sim. Vamos seguir. Oposições à visão celestial. Queridos, nessa nossa jornada, está aí no comentário, né? Nessa nossa jornada, nós temos oposições. Oposições. Aliás, aqui no Mato Grosso não tem, mas lá no Rio de Janeiro tem os crentes bobinhos, né? Que acham que aceitam Jesus para viver uma vida de paz. A minha Bíblia diz assim: no mundo tereis aflição. Tem mais um outro versículo que a gente quase não escuta falar. Mas o Senhor Jesus Cristo disse assim: eu vim trazer guerra, dissensão. Se eu sou aliado de quem veio trazer guerra, como é que tem que ser a minha vida? De paz ou de guerra? De guerra. Não é verdade? Eu sou aliado de quem declarou que veio trazer guerra. Então tem que viver em guerra. E por que o crente quer viver em paz? Por quê? Jesus maravilhoso. Paulo disse para Timóteo: Timóteo, ninguém se embaraça com as coisas dessa vida. Milita como bom soldado no exército daquele que te alistou para a guerra. O crente não foi alistado para a paz. Alguém conquista alguma coisa sem guerrear? E como é que a gente quer chegar ao céu e não quer guerrear? Como é que a gente quer chegar no céu e não quer batalhar? Por qualquer coisinha. Jesus, irmão, dá um tempo para mim. Mosquito voou, pousou na orelha do irmão. Na hora que ele estava dando testemunho, seu inimigo, dá um tempinho para mim que eu estou em guerra. Não estou aqui para guerrear. Veio para o culto, chegou ali, deu uma dor de barriga, o inimigo botou essa dor de barriga, não. Tudo porque eu estou fazendo a obra de Deus. E aí? Vamos aqui. Tentando desviar nossa visão em direção ao céu, muitos embaraços se apresentam diante de nós. O que eu falei? Muitos? Muitos? Não foi isso que eu falei, não. Pois não. Eu falei muitos tapetes de rosa. Foi? Foi não? Deu amnésia rápida em mim assim? Muitos embaraços. Não tem tapete de rosa para quem serve a Deus e quer chegar no céu. É embaraço. O inimigo da nossa salvação sabe muito bem que um crente
com os olhos na eternidade, é um crente forte. Você não é forte porque é super crente. Você é forte porque você olha para a eternidade. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quem olha para a eternidade não olha para os embaraços. Quem olha para a eternidade não olha para os problemas. Um dia eu estava preparando uma mensagem e coloquei lá no final da mensagem: quando eu chegar no céu, eu vou levar 3 sustos. Primeiro susto: como foi que eu cheguei aqui? Porque se nós vivemos uma vida de luta, quem luta, quem está na guerra, não tem tempo de ver o tempo passar. Mas se eu tenho um alvo, com guerra, com luta, a luta está e eu estou guerreando e estou lutando. Eu não estou vendo, eu não marco hora no relógio, eu não marco o dia, não sei que mês é, eu estou lutando. Mas quando eu chegar lá, eu vou ter que parar. Quando eu parar, como foi que eu cheguei aqui? Aleluia! Glória a Deus. Esse é o primeiro. Segundo susto. Vou apontar para minha esposa, que senão os outros vão ficar bravos. O irmão que eu tinha certeza me filmava em todo o culto. Tirava minha foto. Que eu tinha certeza que ia chegar lá. Não veio. Não, depois a gente faz as pazes. Não veio. Aí o terceiro susto: aquele irmão que eu pensava que não vinha. Aquele que eu entendia que no céu não era para ele. Aquele coitadinho que ficava sentado, não tinha oportunidade, ninguém olhava para ele, vinha no culto e saía, um João ninguém está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Mas o inimigo sabe disso. Então ele sabe que quem está caminhando, o crente que caminha para o céu é um crente forte. Não tem crente fraco. O crente mais fraco da igreja é mais forte que o diabo. Então não tem crente fraco. Todos são fortes, desde que esteja caminhando para o céu. Como ele não pode nos parar, ele coloca em embaraço. E ele vai tentando tirar a nossa atenção e prender os nossos corações nas coisas dessa terra. Porque o único embaraço que prende não chegar no céu são as coisas da terra. Não tem outra. Eu pensando, o diabo vai vir de chifre, que chifre, irmão? Não tem. O diabo vai vir de rabo, não tem rabo. Não tem nada disso não. Separei 3 aqui. Vamos ver lá. Embaraços. Primeiro, o diabo tenta cegar a mente dos incrédulos. Vocês sabiam que tem muito crente na igreja que é incrédulo? Não acredita nos dons espirituais, não acredita no poder de Deus, não acredita em coisas, não acredita no pastor, não acredita em ninguém. Ele só vem para o culto, ainda diz que está indo para o céu. E o diabo está lá, fica tranquilo, tá bom demais. Se aquele pastor falou, não é tanto assim não. Embaraço. Segundo, a Bíblia corrobora com isso aqui, dizendo que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não lhes resplandeça. Meus irmãos, se tem coisa grande nesse mundo, é a luz do Evangelho. Vamos passar por 2. Segundo embaraço, tentativa de materializar o amor às coisas mundanas.
João disse assim: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que vale mais? Hoje, lá na casa do irmão Jeremias, a gente estava conversando lá sobre um assunto, e nesse momento aí entrou isso aí. Ele disse essas palavras assim, ó: Deus está provando para alguém que dinheiro não vale mais do que o amor de Deus. Glória a Deus. E não vale mesmo, não. Não tem nada nesse mundo que vale mais do que o amor de Deus. Mas aí o diabo tenta materializar o nosso amor, as coisas do mundo. Irmãos, eu amo a Deus, maravilha. Mas primeiro eu vou. Lembra daquele lá? Senhor, eu te seguirei para onde for, mas primeiro deixa eu sepultar os meus irmãos. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Jesus não está mandando deixar a família, não. Estava dizendo para ele: tira o coração de lá. Vamos seguir. Terceiro, tentativa de investida dos desejos da carne contra o Espírito. Olha que versículo bonito esse aqui, ó. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Só que nós hoje, vou falar nós porque eu sou crente também, nós hoje queremos andar em Espírito, mas trazer a carne junto. Vamos seguir. Tentativa de oposição intelectual, ou seja, a oposição intelectual, ela vem para colocar em dúvida a nossa esperança. Queridos, o apóstolo Pedro escreve assim, ó: nos últimos dias virão escarnecedores, segundo as suas próprias concupiscências, dizendo onde está a promessa da sua vinda, porque desde que os pais dormiram, as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha que situação, que palavra profunda é essa aqui. Não é exatamente o que a gente está vivendo hoje? Vai lá no TikTok, o camarada está dizendo assim: Jesus não morreu conforme prega. E ele traz uma explicação convincente, dizendo: não morreu por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Aí eu pergunto: onde está a nossa esperança? Olha como o diabo trabalha. A minha esperança não está na morte de Jesus. A nossa esperança está na ressurreição. Aleluia. Glória a Deus. Mas o diabo, para confundir, ele não fala de ressurreição, ele fala de morte. E isso vai minando o quê? O nosso intelecto. E tem hora que a gente quase pensa que é verdade. Ceder a essas tentativas. Por que ceder a essas tentativas se nós temos uma exortação claríssima aos hebreus? O escritor aos hebreus, entendam bem isso aqui, ó. O escritor aos hebreus, ele está escrevendo para um grupinho pequenininho de gente, pouquinha gente, crentes fervorosos, que estão aguardando chegar no céu, pouquinha gente, mas que estão passando por uma tribulação muito maior do que a que nós passamos hoje. Aí ele escreve assim: portanto também nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha o que ele está falando.
O escritor aos Hebreus, antes de falar isso aqui, tem um outro capítulo que é 11, e lá no capítulo 11 tem a galeria dos heróis da fé. Como os hebreus não conheciam isso, não viram, graças a Deus, eles não sabem quem escreveu essa carta, né? Eu tinha vontade, mas só vou querer saber. O que ele faz? Ele faz aquela lista, e lá no final diz assim: todos estes. Ela tem Abraão, tem Isaac, tem Ana, tem Noé, tem Silvio, todo mundo lá. Aí diz assim: todos estes sem promessa de salvação dormiram, aguardando a consumação da igreja, para que pela igreja eles sejam salvos. Aí o escritor Hebreus diz assim: queridos, olha o testemunho destes aí que não tinha promessa. Nós estamos aqui porque nós temos uma promessa, sim ou não? Vivendo debaixo da promessa, salvação. Mas os nossos heróis, Abraão, Isaac, Jacó, Ana, nenhum deles teve promessa de salvação. Nenhum. A promessa que eles tinham é que viria o Messias, mas salvação não. E mesmo assim foram fiéis, enfrentaram o fogo, enfrentaram a cova dos leões, enfrentaram as adversidades, enfrentaram o permanecer, morreram fiéis sem promessa. Aleluia. Aí imagine nós que temos a promessa. E a nossa promessa, eu vou repetir, não está na morte de Jesus. A nossa promessa está na ressurreição. Aleluia. Glória a Deus. Estava quase uma pregação, né? Então vamos passar para o ponto 3. Ponto 3. Inimigos da cruz de Cristo. Meus queridos, o apóstolo Paulo, no versículo de número 18 da carta aos Filipenses, capítulo de número 3, ele deixa bem claro que ele está chorando. Se vocês observarem algumas palavras de Paulo, a gente vai entender que ele está chorando. Por exemplo, rogo-vos, pois, irmãos. Quando ele fala rogo-vos, ele está dizendo assim: estou pedindo incessantemente, estou intercedendo. Não é assim que acontece quando a gente quer uma coisa e fica pedindo, pede a primeira, pede a segunda, pede a terceira. Na quarta vez o olho fica vermelho, na quinta vez fica marejado, na sexta vez começa. É isso, era isso que ele estava dizendo. Rogo, estou pedindo incessantemente, incessantemente. O que Paulo faz aqui? Ele, chorando, ele lista para os irmãos alguns inimigos da cruz de Cristo. Ele diz assim: irmãos, aqueles que rejeitam o padrão de Cristo de renúncia são inimigos da cruz de Cristo. O que é o padrão de Cristo de renúncia? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse é o padrão cristão. Aqueles que reduzem a eficácia do Evangelho aos interesses terrenos. O que é reduzir a eficácia do Evangelho aos padrões terrenos? Você não nasceu para ser pobre, você não nasceu para sofrer, você não nasceu para viver desse jeito. Isso é reduzir a eficácia do Evangelho, porque a eficácia do Evangelho é outra. Eu vou sair daqui e as ruas que eu vou pisar é de ouro.
Os muros da minha cidade é de jaspe. Lá não tem dia, não tem noite, porque a luz, isso é o padrão de lá para onde eu vou. Mas aí, o inimigo da cruz de Cristo, ele reduz essa eficácia. Meu amigo, fica tranquilo. Aqui, você vai comprar uma caminhonete 0 km. E o cara vai fazer campanha para comprar uma caminhonete 0 km. E a eficácia, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que não deve comprar, não. Estou comparando. A eficácia do Evangelho não é isso. A eficácia do Evangelho é outra. Eu irei para o céu com um corpo glorioso e lá eu voarei. Seremos espalhados como astro no céu. Aleluia. 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 Os que são guiados pelo apetite e não pelo espírito. E aqui é literal, pelo ventre. É aquele que não consegue fazer um jejum. É aquele que não consegue. Está escrito lá: os glutões não entrarão no reino do céu. Isso é ser guiado pelo ventre. Seja guiado pelo espírito. Porque quem é guiado pelo espírito tem domínio. O apelo de Paulo visa direcionar a igreja ao foco correto. Qual é o foco correto? Primeiro, somos cidadãos do céu. Esse é o primeiro foco. Qual é a sua carteira de identidade, irmão? Sua carteira de identidade é de onde? Ih, Alagoas, coisa nenhuma. Céu. Eu sei que eu peguei de surpresa. É isso. Esse é o foco correto. Pedro disse que nós somos peregrinos e forasteiros. Duas coisas. O que é peregrino? Peregrino é aquela pessoa que não tem residência fixa. Isso é peregrino. Forasteiro. Nós não parecemos com o povo dessa terra. O Brasil é grande. Alagoano, mineiro, carioca, um monte de estado, né? 27. Mas se chegar um japonês aqui, a gente já, esse não é brasileiro. E é assim que nós somos. O povo olha para ele, vocês não são daqui, não. Você não é desse mundo. Levanta a mão e dá glória a Deus, irmão. Eu sou cidadão do céu. Aleluia. Aleluia. Paulo direciona a igreja a entender que nós seremos transformados e que o nosso destino é o único povo que sabe o destino. Pergunta o católico para onde ele vai. Mas não, quando eu morrer, eu tenho fé em Deus que eles vão fazer a missa de 7, 14, 21 dias, 30 dias, e eu vou ser livre do purgatório. Não, eu quero saber para onde você vai. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Pergunta um cristão para onde ele vai. Não tem dúvidas. Quando meu corpo tombar, eu tenho certeza que eu estarei com o meu Senhor. É isso. Aleluia. Todo viver pautado na satisfação e nos desejos da carne são instrumentos contrários à cruz de Cristo. E aí Paulo escreve aos Colossenses: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Aleluia! Quem vive como cidadão do céu prepara corpo,
Espírito para a eternidade. Glória a Deus. Para lá que eu vou. Glória a Deus. Se Jesus voltar nesse instante, eu passo o microfone para o pastor. Não quero não. Não quer não? Glória ao Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma pena que a gente não pode aproveitar e dar uma vazão ao Espírito, porque tem que dar estudo, né? Então vamos continuar no estudo. Fica à vontade. Aleluia. Não, eu vim aqui para ensinar. Então, se é para ensinar, não vou desviar. Aleluia. Vamos seguir. Deixa eu só pegar uma toalhinha aqui que eu estou suando. Glória a Deus. Senhor Deus, aleluia. Ponto de número 2. Perigos de teologias modernas. Primeiro item: um cristianismo secularizado. Meus irmãos, talvez eu termine por aqui, mas isso aqui é de grande importância para todos nós, claro, toda lição de importância, mas isso aqui é um momento que nós estamos vivendo. A secularização do cristianismo tem sido a tônica desse momento. Ou seja, nós estamos no século 21 e não podemos ser tão arcaicos, porque isso aí foi antigamente e agora nós estamos na modernidade. Essa é a pregação do secularismo. Eu fui batizado com o Espírito Santo com 11 anos de idade, ou seja, há 55 anos atrás, e falo em línguas estranhas hoje com o mesmo vigor de 50 anos atrás, porque o Evangelho não mudou. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Com essa mesma intensidade, talvez não com toda essa praticidade, mas com essa mesma intensidade, eu prego o Evangelho desde 7 anos de idade. E o Evangelho não mudou. Glória a Deus. Quem tem mais tempo de crente do que eu aqui, vai falar a mesma coisa. Quando eu aceitei Jesus, a gente chegava lá na porta, doente, cumprimentava o porteiro e ficava curado. Glória a Deus. Esse Jesus continua mesmo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Só que nós estamos vivendo a era da secularização, ou seja, o evangelho, o cristianismo tem que acompanhar o modernismo do século. Quando isso acontece, enfraquece o fervor espiritual. Vejam só, vou citar um exemplo, tem um monte, mas vou citar um só. Quando eu era criancinha, o pastor chegava aqui e dizia assim: vamos fazer a leitura oficial. Leitura oficial, ela dava a coordenação do culto, ninguém fugia. O pregador podia estar vindo da China, quando ele entrasse na igreja ele ia pregar dentro daquele tempo. Isso eu presenciei muitas vezes, porque o dirigente do culto, antes de começar o culto, ele já vinha o dia todo, manhã todo, sei lá o quê, orando: Deus, como vai ser o culto? Qual é a leitura? O que o Senhor quer para o seu povo? Isso foi de
Aleluia. Aí passou a ser leitura devocional. Devoção é ler jornal, você tem compromisso nenhum. Eu, quando morava lá no Rio de Janeiro, eu tinha uma devoção de ler jornal. É só parar na banca e ficar lá. Morreu 30, ressuscitou 40, não tem nenhum vivo, e ir embora. No dia seguinte, devocionalmente, eu estava na mesma banca, leitura devocional. Enfraqueceu mais um pouquinho o público. Hoje é leitura introdutória. Aí eu pergunto, para que serve uma leitura introdutória num culto? Nem vou responder, vou deixar para vocês. Glória a Deus. Com isso, os nossos, vou falar púlpito, todo mundo vai me entender, ó. Os nossos púlpitos só foram enfraquecendo. Porque na minha época eu nunca não sabia de culto de libertação, eu não conhecia esse culto, porque meu pastor dizia que Jesus libertava em qualquer culto. Desconhecia corrente de oração, campanha de oração, porque o meu pastor dizia que aquele que tinha comunhão com Deus era só falar que ele respondia. Glória a Deus. Hoje a gente faz campanha, corrente, ameaça Jesus, faz uma confusão danada e não recebe nada também. Aleluia. Eu sei que o pastor Ismael não vai me chamar mais para dar aula aqui, mas eu vou aproveitar e vou falar tudo que Deus está colocando no meu coração. E aí nós temos crente fraco, crente sem esperança, crente de tudo e quanto é jeito, menos, não me queiram mal, salvos caminhando para o céu. Você vai levantar a mão e dizer, não pastor, eu não estou individualizando, eu estou ensinando. Então é esse o contexto. Vamos seguir? Aleluia. Na secularização, só tem mais 5 minutos, meu Deus do céu. Na secularização, nós perdemos ou trocamos o interesse pelas coisas espirituais por um valor insignificante de coisas terrenas. Não podemos transformar nossa fé genuína em debates políticos, onde a fé é empobrecida e a missão da igreja é enfraquecida. Diz aqui, eu coloquei debates, não é político, perdão, é públicos, debates públicos, não é político, públicos, porque hoje nós fazemos reunião na nossa igreja para debater o segmento tal, o segmento tal, o segmento tal. Já estamos no cúmulo de debater, a igreja se reúne para debater o problema de que não vai chover mais. Como é que chama isso? Aquecimento. É. Aquecimento global. Exato, aquecimento global. O que a igreja tem a ver com isso? Se a Bíblia diz lá que Deus manda chuva e ela só volta depois que faz tudo o que lhe apraz. Aleluia. Glória a Deus. É Ele que manda. Então não é reunião de igreja, oração, nada disso vai resolver, porque tudo pertence a Ele. Mas a nossa fé é tão fraca que quando não chove, a gente culpa a NASA. A secularização é tão terrível que nós não conseguimos transmitir a Deus o que lhe é devido.
Pegamos e entregamos para qualquer pessoa, menos para ele. Vamos seguir. Alguns segmentos cristãos estão se adequando ao sistema mundano, substituindo a fé por agendas meramente humanas. Eu me lembro que não tem nada contra isso não, viu, irmãos? O que eu vou falar aqui eu não tenho nada contra. Eu falei que eu prego desde 7 anos de idade. Se você me perguntar, se você quiser saber quantas pessoas eu ganhei para Jesus até o dia de hoje, eu só me perguntar. Eu respondo. Tá? Mas não vou falar sem você me perguntar. Vamos lá. As nossas reuniões sociais são reuniões sociais, militância política, ativismo momentâneo, ideologias e tantas outras coisas. Irmãos, hoje vamos aproveitar o culto de membros. Eu congreguei numa igreja que na época da eleição do Bolsonaro, o pastor disse: meus irmãos, vamos dar a bênção apostólica. Não esqueça, 22. Todo mundo com a mão assim, não esqueça, 22. Meus irmãos, nós não temos costume de fazer vigília aqui na nossa igreja, mas nós vamos fazer uma vigília para poder pedir a Deus, porque esse homem de Deus, o Bolsonaro, vai ser o nosso presidente. Mas Deus é muito bom, porque ele não é. Tempo perdido, podia estar falando do amor de Deus, ganhando uma alma, mas o secularismo vem tomando conta e nós vamos ceder. Para finalizar, o secularismo que ele faz, se antes disso, eu não estou dizendo aqui que o cristão não deve viver uma vida social, tem que viver. Aliás, foi o Senhor Deus que nos deu essa prerrogativa. Não é bom que o homem esteja só. Então ele fez o ser humano um ser gregário. O que é ser gregário? Precisa de estar junto com alguém. Eu estava até mostrando para minha esposa, um pastor amigo meu lá no Rio, está com quase, acho que ele tem mais de 80 anos. E a esposa dele era tudo para ele, não ter filhos. Tudo. Esse homem foi para o hospital, eu falei: meu Deus do céu, agora a esposa, não vou falar o nome que está sendo filmado. A esposa, se ele morrer, a esposa dele vai ficar sozinha, não tem filho, não tem neto, não tem nada, não sei o quê. Jesus foi lá e trocou. Ele que estava no hospital, quem morreu foi ela. Morreu, eu falei: coitado do meu amigo, e agora? Nessa idade e tal. Mas ele tem irmãos, vai cuidar dele. Um dia eu abri a internet, está sentado lá na frente do juiz casando. O que é que eu estou dizendo? Foi Deus que nos fez gregários, então a gente tem que estar perto de alguém, tem que estar junto de alguém. O ser humano não consegue viver sozinho. Se ele disser que gosta de viver sozinho, pode expulsar que tem demônio lá, porque o crente, o ser humano, não estou falando de crente não, o ser humano foi criado por Deus para viver em companhia de alguém. E Jesus fez isso e deixou esse exemplo. Jesus não negou a sociedade. Não, ele esteve na festa de casamento, ele ia na festa de Jerusalém, ele estava no meio do povo, comia com os pecadores, andava no meio de todo mundo. Jesus era um ser social, porém não permitiu que o secularismo que tinha na época também desviasse o seu alvo. Não permitiu que aquelas reuniões, aquelas aglomerações viessem confundir a sua alma, apagar o seu espírito, impedindo que ele continuasse o seu ministério. Então, queridos, nós não podemos permitir que o secularismo apague a chama do Espírito Santo. Estamos neste
neste mundo, convivemos neste mundo, seguimos o exemplo de Jesus, mas a chama não pode apagar. Qual é a finalidade principal do secularismo? Desconstruir a eficácia do poder do Evangelho que nós recebemos pela palavra de Deus. Glória. Nada pode desconstruir. Eu sou funcionário público, trabalho numa área que é meio complicada e já fui convidado para muitas coisas. Só que hoje, para a glória de Deus, eu ouço lá no pátio que eu trabalho, nem fala com o pastor, porque ele não serve. E eu dou glórias a Deus por isso. Aleluia. 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 Nada desse mundo pode desconstruir a convicção de que eu estou caminhando Aleluia, Jesus. Glória. para o céu. Aleluia! Oh, glória! Aleluia. Jesus é bom, né? Ficaria aqui até amanhã falando com você. Glória a Deus. É porque ninguém trouxe café, trouxe café? Não. Hã? A gente faz ali agora. Não tem café, não tem. Como é que é aquele negócio lá do milho? Pamonha? Também não tem. Então nós vamos encerrar. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Não deu para concluir a lição, mas acredito que até onde nós chegamos, suficiente para nós mantermos a nossa fé. Não é para avivar, não. É só para manter. Glória a Deus. Você não precisa ter uma fé maior do que a que você tem. Mantenha essa. É o suficiente. Podemos orar, pastor? O senhor deixa? Vamos agradecer. Ainda vou cantar ainda? Vou cantar. Bom, vamos orar ao Senhor primeiro. Depois eu conto. Porque depois da oração, se a cantiga não for boa, vocês sabem qual é que eu oro. Eu fico aqui, só eu e o técnico de som. Aleluia. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Agradeço a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio que Ele me deu. Que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações. E que a nossa fé continue cada dia mais sendo avivada. Que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito estejam preparados, prontos para aquele grande dia. Quando eu falo aquele, eu não estou dizendo que está longe, eu estou dizendo que será um grande dia. Aleluia. Aleluia. Glória. E se nós não nos encontrarmos mais aqui, nos encontraremos nas ruas de hoje. Glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. É lá que nós nos encontraremos. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Te adoramos, Pai. Bendizemos o teu nome por tua grande e infinita misericórdia, por tua graça, pelo privilégio de estarmos neste santuário, aprendendo um pouco mais com o teu Santo Espírito. E o pedido que nós te fazemos, conceda-nos graça, conceda-nos força, para que nós possamos, ó Deus, permanecer fiéis até o dia que o Senhor vier nos arrebatar. Guarda-nos, ó Deus, dos males do sistema mundano e permita-nos ser testemunhas da tua palavra.
É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.